é um livro perigoso. E eu concordo com ele. Pelo menos nessa parte. É um livro perigoso. Olha a continuação que ele escreveu. Mantenha-a trancada e jogue a chave fora. Mantenha-o longe do alcance das suas crianças. Eu não vou dizer para você manter a Bíblia longe do alcance das crianças, mas eu vou concordar com o Bernardo, apesar de ser um ateu. Eu concordo com ele nessa parte. Esse livro aqui é um livro perigoso. E eu vou explicar para você o que é esse livro perigoso. Raciocine comigo, você que está visitando, você que já é membro de uma religião, se esse livro for falso, é o livro mais desgraçado de todos os tempos. Imagina quanta mentira foi erguida em nome desse livro. Imagine um dos prédios mais lindos que temos aqui em Londres, a Catedral, a Abadia de Westminster, teria sido demolida. Foi construída com base numa filosofia cristã. A monarquia aqui é sustentada numa base anglicana, uma base cristã. Então a monarquia está toda errada. Nós temos a nossa cidade do Brasil chamada São Paulo, esse nome por causa da Bíblia. E não são só emblemas que temos que mudar, é muita coisa. Se esse livro for falso, for mentiroso, é o pior livro da história. Ele tem que ser combatido. Por outro lado, se esse livro for verdadeiro, é o maior livro da história. Tem que ser obedecido. Não tem neutralidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém já ouviu falar num épico chamado, já falei que é um épico, né? Enuma Elish. Alguém já ouviu falar aqui? Ninguém? Então vou dar uma dica para você. Se você quiser conhecer o Enuma Elish, vá ao Museu Britânico. Você vai ter uma cópia do Enuma Elish lá. O Enuma Elish é um dos mais antigos tratados do mundo, colocando a criação do mundo como surgiu. Enuma Elish, em sumeriano, significa quando nas alturas. Enuma Elish, quando nas alturas. Esse livro foi um dos primeiros livros da humanidade a contar a história da criação do mundo. Agora, você pode passar a vida toda sem conhecer o conteúdo do Enuma Elish, pode passar no Museu Britânico e ver o Enuma Elish lá, por mais culto que você seja, não vai fazer diferença. Por exemplo, você em sua área é física, não é isso? É espacial, é física espacial, no caso. Engenharia espacial. Ele é um homem culto. Você pode passar a sua vida toda não tendo nenhuma opinião sobre o Enuma Elish, nem conhecendo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se passarem pela sua vida, vai. Seja para seguir, seja para condenar. Porque se ela for verdadeira e você não a seguir, você está perdido. E se ela for falsa e você não condenar, também está perdido, porque os seus filhos podem ser enganados por isso aqui. A sociedade pode ser enganada. Percebendo que não tem como ter neutralidade em relação à Bíblia, é um livro perigoso. Eu vou mais além. A sociedade ocidental está baseada nesse livro. Eu não posso ficar neutro diante dele. Vou fazer outra comparação. Se hoje, eu também sou formado em filosofia, e eu ensino filosofia também na escola. Se eu descobrisse hoje que Sócrates nunca existiu, minha vida ia mudar alguma coisa. Se eu descobrir hoje, se o Ocidente descobrir hoje que Sócrates foi uma lenda, que Sócrates não existiu, alguma coisa muda no Ocidente? E se o Ocidente descobrir que Jesus não existiu? Se descobrirmos que Sócrates era um pedófilo, muda alguma coisa? Ficou tranquilo? Posso? Muda alguma coisa se descobrirmos que Sócrates era um homem que pegava criancinhas e as assediava? Muda alguma coisa para você? Vamos supor que alguém descobre que Sócrates era um homem que raptava crianças e abusava sexualmente delas. Não muda nada. Mas se descobrirmos que Jesus foi um charlatão, muda tudo. Então Sócrates, por mais que os ensinos dele sejam interessantes, se ele não existiu, não faz diferença nenhuma. Mas se Jesus não existiu, faz toda a diferença. Outra explicação. A morte de Sócrates, quando ele foi condenado pela democracia ateniense a viver cicuta. Se eu descobrir que aquilo é um mito, que Sócrates nunca tomou aquele veneno, nunca morreu daquele jeito, se eu descobrir que Sócrates morreu velho, cheio de filhos, não vai mudar nada. Mas se eu descobrir que a crucificação de Cristo não ocorreu, muda tudo. Percebendo como é que a Bíblia é um livro perigoso, eu tenho que tomar uma posição em relação a ela, quer seja para condenar, quer seja para aceitar. A filosofia ocidental, você pega o Michelangelo, foi pintado com base na Bíblia. Nós temos uma cultura bíblica muito grande. Agora, uma pergunta que alguém pode fazer: por que Deus se comunicaria através de um livro? Abra de novo a Bíblia comigo.
Agora em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. De novo, vamos ajudar os visitantes. 2 Pedro, capítulo 1, versículo, perdão. É 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Assim diz na minha tradução: porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá bom, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que Deus se comunicaria através de um livro? Parece uma contradição. Os crentes ensinam que nós podemos ir livremente a Deus. Aliás, uma das frases mais lindas que eu aprendi na Igreja Adventista vem no livro Caminho a Cristo, Steps to Christ, que diz assim: a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Se você pode ir a Deus direto, por que Ele não comunica com você direto? Para que um livro? Para que um livro? Por que Deus não fala direto com cada um? Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Como é que é o seu nome mesmo? O eu que está aqui. Tá certo? O eu que está aqui, está na minha frente. Eu estou olhando para ele. Mas aí eu viro, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, você? Hélio. Aí eu falo para o Hélio, assim, Hélio, pega o seu celular agora, liga para o Elke e diz para o Elke que eu gostaria que ele amanhã chegasse 10 minutos antes que eu quero falar com ele. Ou diga para o Elke que ele não deve usar gravatas por causa de qualquer razão. O que é o mais óbvio, o mais lógico? Se o Elke está aqui na minha frente, falar direto para ele. Mas veja bem, eu falo para o Hélio pegar o celular e ainda ligar para ele, ou mandar uma mensagem. Parece que foi isso que Deus fez. Deus está conosco assim, mas manda alguém lá no passado escrever um livro e mandar uma mensagem para mim. Deus não fala direto? Alguém já fez essa pergunta? Eu vou responder por quê. Sabe por que Deus usa uma Bíblia para se comunicar? Simples. Deus respeita os padrões cognitivos da humanidade. O modo da humanidade pensar. Aliás, não é à toa que Vygotsky dizia que o ser humano se constitui como tal em seu meio social. Nós não somos uma ilha, nós somos pessoas que pensam. Nós temos que superar aquele mito de achar que o universo, aquele mito antropocêntrico, de achar que o universo seria Deus e eu. O universo não é Deus e você. O universo é Deus, você e todo mundo que está em redor. Aliás, Deus não é como parte de Deus, mas Deus está acima do universo. Mas o universo seria Deus, o próprio universo que constitui você e todo mundo que está em redor. Há pessoas em meu redor e eu não posso conhecer a realidade se não passando por elas. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Você pode ser muito bom na sua área. Alguns podem ser advogados, médicos, físicos, químicos, engenheiros, teólogos, mas você não pode saber de tudo. Você sabe de uma área, você não sabe de todas. Por exemplo, vamos supor que aqui entre nós tenha um excelente médico, um cardiologista como poucos, um dos maiores cardiologistas de Sweden. Ele entende tudo de coração. Ele é ótimo. Se alguém tiver uma parada cardíaca, vá nele, que ele salva, ele consegue operar, ele salva você. Mas se esse médico tiver com um problema na justiça, na corte, ele é um excelente médico, mas ele não é advogado. Para ele ter o conhecimento como deve proceder diante da corte, ele precisa de quem? De um advogado. Aí ele contrata o melhor advogado. Esse advogado é bom, ele entende tudo de processo. Quem tem problema na justiça, busca esse advogado. Ele é muito bom como advogado, mas ele não é mecânico. Aí o carro dele estraga. Ele tem todo o conhecimento de advogado, mas ele não tem como ser bom advogado e bom mecânico ao mesmo tempo. Ele precisa de um mecânico. Aí o mecânico vem arruma o carro. E o mecânico é muito bom, arruma o carro como ninguém. Mas esse mecânico não é psicólogo. E a esposa dele começa a ter depressão. E ele não sabe como agir com a depressão da esposa, nem com a cura. Então ele vai ter que buscar um psicólogo, um psiquiatra. O que eu estou fazendo com essa série de exemplos? Mostrar que você sempre precisa do outro para conhecer a realidade, porque você não é bom em tudo. Você pode ser bom em uma coisa, mas você não é bom em tudo. Então sempre é assim. Você sempre precisa de alguém para ter acesso a determinado conhecimento. Você não tem como ir direto. Você sempre precisa do outro. Então a Bíblia
foi escrito também assim: pessoas especializadas na revelação de Deus. Detalhe, esses homens e mulheres do passado, eles não eram especialistas em Deus. Deus não é objeto de estudo, você possa ser um doutor em divindade, não é isso. Mas eles eram pessoas que Deus usou como especialistas para revelar a vontade dele. Assim como para precisar do conhecimento da mecânica, eu vou no mecânico. Para precisar do conhecimento da justiça, eu vou no advogado. Da medicina, eu vou no médico. E assim por diante, para entender também a vontade de Deus, eu vou no especialista na profecia. E assim como há bons médicos, maus médicos e charlatães, também existem verdadeiros profetas, falsos profetas e charlatães. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, por isso, Deus usou a Bíblia. Deus usou homens e mulheres para falar. E um outro detalhe importante, Deus podia falar direto, mas sabe o que é a Bíblia? Deus falando com sotaque humano. Por isso que a Bíblia tem imprecisões. Deus fala com sotaque humano. Se ele falasse com sotaque de Deus, você não entenderia. Você já tentou assistir uma palestra de alguém muito técnico que não consegue traduzir aquele miúdo? Aliás, essa é uma dificuldade do doutorado. Já passei por 2, então quando você faz doutorado, a pessoa diz: ah, você fez doutorado? Fiz. Sobre o que foi sua tese? Aí você sabe, se explicar tecnicamente, não vai entender. Aí você simplifica para o outro entender. Depois você simplifica e fala assim: mas só isso? Vocês estão 6 anos só para isso? Então, se nós não conseguimos entender a linguagem técnica, imagine entender a linguagem de Deus. Então, Deus traduziu a sua linguagem com sotaque humano. Por isso que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Só por isso. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E olha o que diz o professor Alberto Bandura, que foi um catedrático de Stanford. Ele fala do conceito de modelagem. Stanford dizia que até a criança, ela só interage com o mundo exterior através do adulto. Apenas repetindo aquele conceito que eu falei. Você, para conhecer a realidade, tem que ter contato com o outro. Tem um teólogo, Oscar Cardenal, que é da Espanha, da Universidade Complutense. Ele escreveu o seguinte: para chegar ao eterno, é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Para ir a Deus, é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário partilhar a intimidade com o próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. E Deus, sabendo disso, ao invés de falar diretamente, preferiu usar o intermediário, a Bíblia. Ficou claro? E tem um outro detalhe aqui. Não é simplesmente uma questão de eu ter uma mensagem para ele e pedir você para dar. A Bíblia mostra que as pessoas que a escreveram eram pessoas como eu, vítimas dos mesmos problemas da mesma humanidade, e conseguiram vencer e serem homens e mulheres de Deus. Então também posso. Aliás, essa é uma máxima do cristianismo. Tem muita gente que fala assim: eu não quero saber de religião, não, que tem muito hipócrita lá. Uma vez disseram a alguém: ah, eu vou para a sua igreja, não tem muito hipócrita lá. Ele falou assim: não, mas você tem espaço para mais um. Eu não estou defendendo a hipocrisia, por favor, não me interpretem mal. Mas a igreja é um hospital. Se a igreja começar a fazer seleção de pessoas, aí sim que vai esvaziar. Eu mesmo vou deixar as fileiras dela, porque eu faço minha barba todos os dias, eu sei quem eu sou. Não que eu seja um mau caráter, eu não brinco com a minha salvação, mas eu sei que eu sou falho. Eu não sou perfeito. E se a igreja fosse um lugar só para as pessoas perfeitas, eu não poderia ser um membro dela, quanto mais um pastor. E aliás, se eu poderia fazer uma oração: Deus me livre das pessoas certinhas demais. Aí tem algum problema. Agora, tá bom, pastor, você falou que Deus usa a Bíblia para falar em sotaque humano, mas os muçulmanos também dizem que o Alcorão também é a palavra de Deus. Os hindus vão falar que o Bhagavad Gita também é a palavra de Deus. O Mahabharata, os livros sagrados do hinduísmo, o livro dos Vedas. Por que a Bíblia é diferente? Eu posso falar que todos esses são palavras de Deus, outros livros famosos. Por que a Bíblia é diferente? O que constitui a Bíblia única? Bem, de novo eu vou surpreender. Eu não vou dizer aqui porque eu creio na Bíblia, por causa das coisas maravilhosas que ela tem, pelo contrário. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus única por causa dos problemas e dos defeitos que ela possui. Peraí, pastor, eu não entendi. Eu acho que o tradutor não traduziu bem. Repita, por favor. Não é ele o tradutor, não. Eu disse isso mesmo. O meu principal argumento a favor da Bíblia são os defeitos que ela possui. A Bíblia é um livro cheio de defeitos, e são esses defeitos que me fazem acreditar nela.
Se eu parasse essa palestra agora aqui, eu